Bom dia a todos. Muito bom estar com vocês. Eu queria parabenizá-los, vocês que tiveram a ideia do evento. Cida, Sam, parabéns. Por quê? Porque ninguém conhece a nossa realidade. É muito difícil quem não viveu ou vive o que a gente vive tentar explicar para a gente o que a gente tem que fazer. Concorda comigo? Então, essa é uma iniciativa louvável, acima de tudo, porque são imigrantes falando para imigrantes, imigrantes brasileiros falando para imigrantes brasileiros das nossas dores e lutas. Então, acima de tudo, você que veio, você também é vitorioso, e eu sugiro que você passe a ideia adiante, porque é muito importante que outras pessoas entendam isso que a gente está vivendo aqui. O imigrante brasileiro é um cara doido, gente, vamos falar a verdade. Os normais ficaram no Brasil. Vocês concordam comigo? Ou não? Os normais ficaram no Brasil, os loucos vieram para cá. Eu, você e todos nós. Então, só a gente se entende. E eu não quero gastar, eu tenho 30 minutos, eu quero ser bem específico, bem direto com vocês. Beleza? Estão comigo? Ok? Então, tá bom. Olha para a tela, pode deixar a minha tela já, pode deixar no meu, eu preciso dele lá sempre, por favor. Por que não falar de Jesus Cristo? Por que não falar de Jesus Cristo? Passou, né? Então você deixa. Por que não falar de Jesus Cristo? Por que um evento a gente começa falando sobre Jesus Cristo? Simples, querido. Jesus começa um negócio, Jesus em toda a sua vida não deve ter andado mais do que 300 quilômetros around da mesma área. Jesus em toda a sua vida não correu. Você fez com certeza viagens muito mais longas que Jesus. Você com certeza tem muito mais influência até nas suas redes sociais do que Jesus conseguiu na sua época. Ele anda com um punhadinho de gente num cantinho do Império Romano, e naquele cantinho de Império Romano, que não tem tanta importância, Israel não tem importância naquela época. Israel naquela época é um povoadinho que Roma nem se lembrava, colocaram lá um administrador, um tal de Pilatos, disseram, toma conta disso aí, que isso aí é um povinho chato. Como aquele povo pequeno, um homem, um rabino, pobre, que não ganhou dinheiro, conseguiu em 300 anos colocar o Império Romano de joelho. Porque em 300 anos o movimento que ele começou, não somente atingiu Roma, como se transformou no maior evento. Mesmo que você não seja cristão, mesmo que você seja ateu, não importa a sua posição teológica ou até de fé, você não tem como discutir a influência de Jesus Cristo. Que ano nós estamos? Por que a 2023? Porque há 2023 anos Jesus Cristo nasceu. Isso é indiscutível. Você não pode discutir, não importa a sua fé, mas você não pode discutir a influência de Jesus na história. Correto? Mas o evento é sobre conexões, e eu amo essa palavra. E o que eu queria conversar com vocês era como Jesus... Não toca não, deixa aí, está funcionando. Como Jesus se conectava com as pessoas. E eu quero que você se conecte como Cristo se conectava. O Senhor Jesus se conectava com as pessoas de uma forma incrível. E eu queria convidar você a pensar, esse é meu tema com vocês essa manhã, conectando-se como Cristo se conectava, como Jesus fazia network. Presta atenção, que antes que você ache que eu não estou pregando, hoje eu estou falando como palestrante para vocês. Pastor, está falando lá para a igreja dele. Não, estou falando para você como alguém que olha para a vida de Jesus e que os ensinamentos, eu tenho algumas lições para vocês. Os ensinamentos de Jesus. Jesus fazia network de uma forma que você e eu precisamos aprender. Um dos melhores livros escritos nos últimos 50 anos sobre liderança se chama O Monge e o Executivo. Alguém leu esse livro? Pois é, o Monge Executivo é baseado em que tipo de liderança? Jesus. Basicamente, o James Hunter, que escreveu esse best-seller da liderança e que é usado por todos os diretores de empresa, que é usado em um bando de faculdades sobre conectando-se pessoas, sobre fazer network, o tema central do Monge Executivo é Jesus Cristo. Então, se você quer aprender como fazer network, se você quer fazer o seu negócio crescer, se você quer melhorar a tua rede de amizades, se você quer melhorar a sua forma de influência, cara, aprende com quem manda. Jesus é o mestre dos mestres. Ou você acha que alguém é melhor que ele? Você conhece algum influencer melhor que Jesus? Você conhece alguma celebridade melhor que Jesus? O grande erro de John Lennon foi que no auge da carreira dos Beatles ele disse, nós somos mais famosos que... Cadê John Lennon? As músicas estão aí. Jesus continua. A John Lennon não está mais aqui. Então vamos aprender com quem realmente pode e tem moral. Beleza? Como é que você melhora o seu network? Eu tenho uma história para te contar.
A história é simples, eu não vou ler o texto. Jesus chega num lugar cercado por uma multidão, na beira de uma praia. Essa praia é a praia de um lago chamado Genezaré, ou Mar da Galileia. Jesus chega com uma multidão. Pedro passou a noite inteira pescando, não pescou nada. Pedro está lá, remendando as redes, porque parece que Pedro pegou um bando de pedaço de madeira, galho, não pegou nada. De repente, Jesus, com aquela multidão, percebe que ele precisava de um jeito. Não existiam microfones. Jesus então fala: Pedro, deixa eu subir no seu barco, daqui eu prego para a multidão na praia. O Pedro deixa ele entrar, acontece a pregação. O texto de baixo diz que Jesus, depois que Jesus pregou, ele diz: Pedro, lança o teu barco um pouquinho mais longe. E o Pedro lança, joga as redes. Pedro diz: não tem rede, não tem peixe hoje. Joga a rede, pescou, encheu de peixes a rede. E ali Jesus fala para Pedro: a partir de agora você é pescador de homens. Beleza? Alguém já sabia dessa história? Todos conheciam essa história? Que legal, todo mundo conhece essa história. O que isso tem a ver com conexão? Como é que a gente se conecta do jeito que Jesus se conecta? Olha para cá. Você já teve um dia ruim de trabalho? Já perdeu dinheiro? Levanta a mão quem já perdeu muito dinheiro. Muito para você, beleza? Muito para aquele momento. Já teve aquele dia em que tudo, do pneu ao aspirador de pó, quebrou, furou, o cara não foi. Eu estou com um rapazinho agora que ele levou um cano de... Ele acabou de começar a sua empresa, levou um cano de $70 mil. Falou comigo essa semana: pastor, $70 mil. Eu digo: olha para mim, pode colocar na tela, por favor. Primeira coisa que Pedro me ensina é que todo mundo tem dias ruins. Pedro passou a noite, a madrugada, ele não pescou nada, ele só pegou galho, e sabe, depois de uma madrugada assim, imagina como é que ele chegou de manhã, ele está remendando as redes, aparece um rabino, e vem com ele, esse rabi Jesus, cercado de gente. O que você acha que ele pensou quando Jesus apareceu? O que você acha que Pedro pensou? Rapaz, eu estou num dia péssimo, que história é essa de me ajuda a pregar? Gente, primeira coisa que vocês têm que lembrar, lê lá na tela para mim, 1, 2, 3, dias ruins. Todo mundo vai ter dia ruim, faz parte da vida, dias ruins fazem parte da vida. Mas eu estou na América há muito tempo, eu sei muito bem o que é um dia ruim. Dias ruins fazem parte. Mas se você é empreendedor, mas se você é alguém que quer ter negócios, você precisa ter certeza que os dias ruins fazem parte. Lide com isso, acerta a sua cabeça. Você vai perder dinheiro, e vai perder dinheiro de novo, e vai perder no outro evento. Você vai fechar uma sociedade, o cara vai te passar a perna. Que é isso, pastor? Está me amaldiçoando? Não, é a vida. Vai lá em Wall Street, conversa com os grandes investidores, eles perdem milhões todos os anos. E eles falam: it's part of the game, é parte do jogo. A gente investe num lugar e perde, investe em outro e perde. Se você quiser acertar sempre, ganhar sempre, sai dessa história de empreender. Se você quer sempre acertar, se você quer sempre ganhar, esquece, cara, porque vai ter hora que vão te passar a perna. Você vai olhar para aquele sujeito e dizer: um ótimo funcionário, ele não vai ser. É parte da vida. Pedro não pescou um único peixe. Pedro é pescador, os negócios foram maus. Alguém quer discutir isso com Pedro? Mas às vezes, quando as coisas estão indo mal, estão indo ruim, pode ser uma oportunidade. Concorda? Quantas coisas ruins começaram, quantas coisas boas começaram de coisas ruins? Alguém já andou de ônibus no Brasil? Lembra que uma das pessoas mais pacientes do mundo são motoristas de ônibus no Brasil. E tem uma história que eu gosto muito, que o ônibus está saindo, ele sai correndo, e a gente tem aquela coragem no Brasil, né? Ele saltou e pisou no primeiro degrau do ônibus, com o ônibus em movimento. O motorista não viu, acionou, a porta fechou. Quando ele entra, o sapato cai. Aí ele está com o sapato no pé direito e o sapato esquerdo preso por aquela porta que tem aquela borrachinha, cai, e ele vê o sapato indo embora. Todo mundo no ônibus olha para ele, ele rapidamente arranca o pé direito e vai na janela e joga o pé direito na direção do pé esquerdo. Aí um cara muito curioso do lado falou assim para ele: o cara, não te entendi não. Você já perdeu? O que você está fazendo? Você já perdeu o sapato? Por que você jogou? Ele disse: eu só fiquei com um par de sapato, um único par, um único lado do sapato, não faz diferença. Quem achar aquele outro lá vai achar só um, também não vai fazer diferença para ele. Eu já perdi. Então eu tenho a chance de fazer o bem para alguma pessoa. Quem achar, que ache pelo menos os dois. Você sabia que existe decência até para perder? Você sabia que existe ética até no dia do prejuízo? Você sabia que existe caráter até no dia que te enfiaram a mão e te roubaram?
Você sabia que dias difíceis mostram quem você é? Porque ética e caráter não vende ali na loja mais cara do mall. Ética e caráter você tem que ter, e isso aparece no dia difícil. Dias difíceis fazem parte, mas ainda assim podem ser oportunidades. Então eu acho que o Pedrão estava lá, minha cara, meu mundo de abóbora. Oh, droga, não pesquei nada. Que multidão é aquela? Quem é esse mestre? Quem é esse doido? Quem é esse cara? Pedrão, tudo bom? Barco é seu? É. Posso usar? Aliás, não era Pedro, né? Naquela época era só Simão. Posso usar? Para quê? Estou querendo pregar. O que ele podia ter dito? Estou cansado, deu tudo errado. Pedro diz, pode usar. Jesus entra no barco e diz, afasta um pouquinho. Galera, senta aí na beira da praia. Todo mundo senta na beira da praia. E ele começa a conversar com eles. E Jesus ensina. E eu acho, no meu mundo de Bob, que o Pedro ficou mais ou menos assim. O cara passou a noite acordado. Jesus está lá falando. Jesus não tinha esse negócio de, Jesus, você tem time. Jesus falou o tempo que quis, o povo sentar na beira da praia. Segunda lição que eu acho que todo mundo precisa aprender. Jesus, vamos ver, pula não. Agora foi. Deixa eu usar o teu barco. E essa é a lição que você tem que aprender, todo mundo. Posso usar o teu barco para pregar? E Jesus disse para Pedro. Tem muita interferência. O melhor jeito de criar conexões é cooperação. Presta atenção. Aqui está o docinho que eu quero te dar essa manhã. Pedro, posso usar, ainda não era Pedro, porque, deixa eu ser correto teologicamente, Pedro é o apelido que Jesus vai dar para ele, o nome dele é Simão. Simão, posso usar o seu barco? Pode. O que é que ele fez? Deixou Pedro usar o barco dele. Obrigado, Jesus. Está ligado. Deixou Jesus usar o barco dele. Ano passado, eu estive em Roma. Eu sou protestante, mas claro que eu fui ao Vaticano. Subi até o domo do Vaticano. A melhor visão de Roma é do alto da capela, do alto da Basílica de São Pedro. Lindo, majestoso. O nome da basílica é São Pedro. Agora, não perde a lição. Você acha que se alguém falasse para aquele cara, esse sujeito está pedindo emprestado o seu barco, e daqui a 2000 anos você vai estar numa das cidades mais importantes do mundo e vai ter uma catedral majestosa com seu nome, você acha que ele acreditaria? Pequenos gestos de boa vontade trazem resultados inacreditáveis na sua história. Tá ligado? Tá ligado? Cara, o cara emprestou um barco e as consequências, os desenvolvimentos, o desenrolar dessa história, o cara é o grande. Ele mal sonhava. Se fosse uma empresa, tu vai ser o CEO da maior organização do mundo. Alguém discorda que a igreja evangélica ou protestante, a igreja católica, seja o que for, é a maior organização do mundo? Ele só emprestou barco. Mas o jeito que você cria conexões revoluciona a sua vida. Às vezes você empresta o aspirador de pó. Às vezes você dá uma carona. Às vezes você diz, vou te recomendar. Às vezes você diz, vamos fazer uma parceria. E numa parceria, presta atenção, a palavra mais importante na sua tela, cooperação. Você cria conexões cooperando. Você cria conexões ajudando. Você cria conexões estendendo a mão. Esse é o jeito da vida. Não discorde disso que é essencial. Cuidado para você não olhar, é o meu negócio, é o meu dinheiro, pequenos gestos de boa vontade. Um cara com sono, depois de uma noite frustrante de trabalho, depois de uma noite, madrugada que deu tudo errado, ele podia ter dito, pede ali para o outro cara, meu barco não. Agora presta atenção, você tem ideia de quantas oportunidades você perdeu, só porque você não quis usar de boa vontade? Já parou para pensar nisso? Quanta gente boa, quanta gente que lá na frente ia te estender a mão. Mas isso aqui, pastor, cobra engolindo pedra, cobra. Isso aqui é todo mundo perigoso, isso aqui é todo mundo estranho. Relaxa, calma. Nem sempre você sabe o que vai acontecer. Tem uma história que eu gosto muito, empresarial. Uma grande empresa, e eles têm grandes câmaras frias, aquelas gigantescas. Não é a sua geladeira, não é o seu freezer, é muito maior do que o açougue que você compra. E aquela empresa com câmaras frias, um dos caras entra, se esquece de sair, porque ele está lá mexendo numa coisa, e a câmara fria trava por fora. Alguém vai e trava.
perto do horário do final do expediente. O cara está preso, ele sabe que é 6 da tarde, ninguém volta mais lá até 7 da manhã do dia seguinte. Ele diz, eu estou preso, eu vou morrer aqui. Ele começa a sentir a hipotermia, ele começa a sentir os efeitos do congelamento do seu corpo. Ele diz, não tem saída, eu vou morrer aqui dentro. De repente, um barulho na tranca, destrava a porta é aberta, e ele sai. Quando ele sai, aliás, ele é arrancado, porque ele já está sem movimentos, pelo vigilante da empresa. O vigilante o arranca, o aquece, e ele tremendo diz, como é que você sabia que eu estava aqui? Ele disse, eu sou vigilante dessa empresa há muitos anos, e todos os dias, centenas, milhares de funcionários dessa empresa passam por mim silenciosamente, não falam nada comigo. Eu sou um homem invisível a todos eles, eu sou só o vigilante. Mas você é o único que me dá boa noite. Todas as noites você fala boa noite. Todas as noites você se despede de mim. E hoje, quando todos foram embora, você não passou por mim. E eu senti sua falta. E eu vim atrás de você. Vocês entendem como um pouquinho de gentileza e de bondade faz toda a diferença? E como às vezes, um sorriso, às vezes é teu concorrente, às vezes é a pessoa que está ali concorrendo com você, mas eu não preciso te odiar, não preciso ter má vontade com você. Às vezes um simples gesto na tua vida tem um resultado tremendo. Então, lembre-se que se você quer fazer conexões, você precisa de cooperação. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Está claro? E seja grato. E faça amigos. Obrigado, Cida. Obrigado, Sen. Vocês estão fazendo amigos. Vocês estão criando conexões. E vamos fazer conexão aqui. Às vezes um grande partner, um futuro parceiro, um futuro sócio está aqui. E quanta coisa boa pode acontecer de gente que começa a trabalhar junto com conexões. Pedro faz tudo que Jesus... Aí Jesus falou um negócio legal. Eu tenho que... Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Ele está uma benção, viu? Foi. Aí Jesus diz, eu quero te recompensar. Jesus fala para Pedro, são só 5 lições, essa é a terceira e já você está livre de mim. Fica comigo aí. Aperta o botão para mim, para baixo, vamos ver se ele vai. Um barco, essa é uma lei áurea da vida. Você pode ler para mim, 1, 2, 3. Um barco sempre será... Fala de novo, pensando. Você entendeu que a palavra barco está entre aspas, ela é só uma figura de linguagem. Depois que Jesus falou, disse, Pedrão, vai um pouquinho mais para mar aberto. Aí o Pedrão disse, Jesus, você fala bonito. Nossa, como o senhor é inteligente, o senhor não entende nada de pescaria. Aqui nesse lago a gente pega peixe de madrugada. Nesse horário, aqui nesse lugar raso, não dá peixe. Pedrão, por favor, não te custa. Tá bom. Ele joga a rede e o barco enche. Generosidade faz toda a diferença. Eu caminhava com a minha mãe, saí de um supermercado com a minha mãe, tinha 15 anos. Gente, você conhece coisa mais chata do que adolescente? Não tem nenhum aqui, pode falar. Gente, quando os nossos filhos chegam na adolescência, eu tenho 2, eu tenho uma de 19 e uma de 23, minha esposa está ali e sabe. Gente, quando o menino faz 12, 13 anos, ô coisa irritante. Não? Lá em casa eles foram, desculpa aí, cara, não estou te zoando não, viu? Você como representante da classe fica de boa. Ele é a exceção. O meu filho, ele cumprimenta todo mundo assim, ó. Olha no olho, porque eu fico doido. Levanta a cabeça, olha na cara, fala com as pessoas, não tem essas coisas? Eu era um adolescente típico. Minha mãe está saindo de um supermercado, tem um homem com esse joelho enfaixado. A faixa era claramente uma bandagem de alguma coisa muito séria, porque o sangue estava transparecendo, estava vazando por entre a bandagem, por entre a gaze. Minha mãe encosta o carro do lado daquele homem, aquele homem carregando os sacos do supermercado e fala assim, para onde o senhor vai? Eu falei, mãe, para onde o senhor vai? Eu vou para tal lugar. O cara mal falava. Mãe, tu não conhece o cara. Eu enchendo a paciência da minha mãe. Minha mãe, Thales, vai para o banco de trás. Mas mãe, Thales para o banco de trás. A minha mãe coloca aquele cara do lado. Vai até um bairro muito afastado da nossa cidade, um bairro perigoso, sem rua asfaltada. Chega lá aquele homem que contou assim poucas palavras. Sabe aquela pessoa que mal fala
e resmunga. Eu caí numa obra, eu machuquei a perna, o patrão não me ajuda, obrigado. O homem desceu do carro, mal agradeceu, bateu a porta. Sentei no lugar que eu estava lá da minha mãe, já fuzilando. Minha mãe, tu não conhece esse homem, como é que você ajuda esse cara? Você é doida! Desrespeito, né? Minha mãe disse, eu não fiz por causa dele, eu fiz por sua causa. Eu disse, por quê, mãe? Tá doida? Eu fiquei lá atrás, fiquei com medo, nem conheço esse homem, esse bairro aqui é perigoso. O que você fez por mim? Fiz por sua causa. Porque eu creio que existe um Deus no céu. E um dia eu não vou poder fazer nada por você. Um dia você vai estar só nesse mundão. Mas alguém vai te dar uma carona. Alguém vai te estender a mão. Alguém vai te socorrer no momento difícil. Porque há um Deus no céu. Nunca esqueci disso. Leia lá a frase de novo. Um barco generoso sempre será. Pedro foi generoso em emprestar o barco. E o barco dele encheu de peixe. Lembre-se, mas, pastorzão, esse negócio é bom para a igreja. Aqui é mundo dos negócios, aqui é capitalismo selvagem. Você tem que ganhar seu dinheiro, você precisa cuidar dos seus negócios. Sim, você precisa ser uma pessoa ousada, mas cuidado, você não precisa pisar em ninguém. E você não precisa esquecer das pessoas que tem. E eu vim mais para contar histórias para vocês, mas eu gosto muito de uma história de um cara que é conhecido na cidade. Ele tem um restaurante que também é armarinho, que também é padaria, e ele é um cara conhecido na cidade por ser generoso, e próspero, e rico, e feliz, e muito bem de vida. Aí está um cara conversando com ele, de repente alguém paga alguma coisa, ele aperta, lembra aquela registradora antiga, que saca ainda tem assim, mas aquela bem antiga, pá, 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 plá, abriu aquela caixa de dinheiro, várias caixinhas com dinheiro, e de repente, na última caixinha da direita, cravos. O cravo é um prego. A diferença do cravo para o prego é que o cravo ele é quadrado, o prego é redondo. A cabeça do cravo é quadrada e o cravo, toda a estrutura de um cravo é quadrada, como aqueles que colocaram nas mãos e nos pés de Jesus. Quando abre a registradora, notas de 100, notas de 20, notas de 50, notas de 1 e a última cheia de cravos. Aí o cara diz assim, por que esses pregos estão aí? Ele disse, é para eu nunca esquecer que alguém já pagou muito por mim. E que um preço muito alto já foi pago. Nada que eu ganhe, e nada que eu compre, e nada que eu entregue a ninguém, vai ser mais caro do que os cravos que cravaram as mãos de Jesus e os pés de Jesus pagaram. Ele mantinha cravos na registradora. Não esqueça de ser generoso. Esse homem era generoso por causa disso. Não esqueça de ajudar o pobre. Não esqueça de socorrer. Mas não vão me devolver. Talvez essa pessoa não vai te devolver. Mas um barco generoso sempre será um barco cheio. Aí vamos para a história que eu gosto. A história é que o barco fica tão cheio de peixe que o barco, se você for ler, eu falei para vocês Lucas 5. Vai ler lá na Bíblia. O barco de Pedro se enche, aí eles usam uma expressão bem de quem entende de barco, ao ponto de quase ir a pique. É isso que a Bíblia fala. O que é ir a pique? Ninguém veleja aqui, ninguém entende de barco. Ninguém veleja, vocês não entendem porcaria nenhuma de barco. O que é ir a pique? Naufragar. Então, gente, usa seu mundo de Bob. Pensa, quase vai a pique. Vai enchendo de peixe e eles têm que fazer sinal para o outro barco vem e diz, meu, o negócio aqui está bom. Tenha conexão com quem coloca peixes na sua rede. Você não viu, mas sabe o que eu imaginei? Quando Jesus disse, Pedro, estica o barco. Pedro, afasta mais um pouquinho. E agora? Joga a rede. O que você não viu é que uma mão invisível pegou um cardume inteiro e puxou o cardume. E você sabe que cardume é peixe em bandos, mas não é controlado por ninguém, teoricamente. Tem até a musiquinha do cardume. Aí o cardume entra na rede de peixe, na rede de Pedro, e enche o barco. Você é uma pessoa de negócios, você sabe que sua vida muda num telefonema. Você sabe que num contrato, você sabe que numa pessoa que fala o seu nome, alguém pode balbuciar, se alguém falar o teu nome no lugar certo, você fica rico. Você sabia disso? Ou vocês estão tolos ao ponto de... Você tem que trabalhar, mas às vezes você sabe, por isso é tão importante, viu, Cida Ruda, conexão. Você sabe que se a pessoa certa, na hora certa, falar o seu nome, sua vida muda.
Sabia disso? Isso é bíblico e isso é do mundo dos negócios. Um dia alguém fala assim: eu conheço a Núbia. A Núbia e o Cosme são meus amigos. Então, você está fazendo um negócio aí, a Núbia, ele fala assim: olha, eu conheço uma menina chamada Núbia. Pronto, falou a Núbia. Para alguém, certo, a pessoa vai e fecha o contrato. A vida dela nunca mais foi a mesma. Alguém que citou o teu nome certo na hora certa. Quem é que coloca o cardume de peixes na nossa rede? Deus. Por isso você precisa ser também um barco bom. Você está só falando de Deus? Não, eu estou falando da vida. Minha mãe não era alguém muito cristã, muito crente na época que ela falou essa história, mas ela estava afastada de igreja. Minha mãe não ia à igreja nessa época não, quando ela contou aquela história, mas ela sabia: faça o bem, você sabe que a hora vai chegar. Beleza? A plaquinha dos 4 minutos já subiu para mim, eu vou para o meu último ponto. Gente, mas tem gente para falar e tem muita gente boa para falar para vocês. Eu sou só o início, vai ter muita coisa boa, beleza? Sim? Vamos acreditar que tem muita coisa boa para a sua conexão. Pedro enche a rede de peixe. Aperta o botão. Colocou na frente. Isso, foi. Olha lá o que eu pensei. Eu pensei o Pedro jogando a rede e os peixes correndo para dentro da rede de Pedro. Isso é uma coisa que você não manda. A última coisa, minha última lição de conexão, como Jesus conectou: vou fazer você pescador de homens. Você precisa de uma missão, porque ter uma missão é sucesso. A proposta de Jesus para Pedro é: você gostou dessa rede cheia? Eu tenho algo muito melhor para você. Você sabia, presta atenção, esquece que eu sou pastor, ok? Você sabia que toda organização tem 3 tipos de pessoas? Toda organização tem 3 tipos de pessoas. Vocês podem falar comigo? Diga assim: funcionário, mercenário, missionário. Você sabia? Toda organização tem 3 tipos de pessoas. Quem é um funcionário? Eu estou aqui para ganhar dinheiro sexta-feira. Funcionário trabalha por dinheiro, certo? Vocês têm funcionários? Quem é o mercenário? O mercenário não é funcionário. Eu estou aqui para que, se eu tiver uma chance, eu te passo a perna. E eu roubo você. Eu tiro as suas casas. Eu vou e ofereço $1 a menos para aquela mulher que eu limpei em seu nome. Eu vou e passo lá no Home Depot, aquele cara que te contrata por 20, eu digo que eu me vendo para você por 19. Toda empresa tem mercenário. Ou eu estou falando que vocês não saibam? Jesus tinha 12. Quem era o mercenário? Judas. Mas toda empresa que tem funcionário e mercenário tem missionário. Sabe qual é a diferença do missionário? Ele acredita na missão. Eu lido com brasileiros que me procuram como líder espiritual e falam assim comigo: eu estou numa empresa há 15 anos. Eu gosto do meu patrão. Me ofereceram $2 a mais. Eu estou precisando. Mas eu não consigo largar o meu chefe, porque ele é bom para mim e eu tenho sido bom para ele. Você sabia que tem gente assim? Existe gente assim. E ele diz: eu não quero me vender por $2. O que é que eu faço? Procuro o teu chefe e dá a ele uma chance. Toda empresa tem missionário. Toda organização tem um missionário. E na vida, você precisa ter mais do que simplesmente a vontade de ganhar dinheiro. Você precisa ter uma missão. Alguns de vocês, eu acho que isso, Cida, você não está ganhando dinheiro com isso aqui, Cida. Você não precisa ganhar dinheiro com isso aqui. Você já tem as suas casas, você já tem os seus trabalhos. Por que você está fazendo isso aqui? Aí a gente começa a partir para essa inspiração. Eu preciso fazer alguma coisa. Cara, não ganha só dinheiro. Minha querida, não ganhe só dinheiro. Deixe aparecer na sua vida algo que te inspire. Para Pedro foi: você gostou de ver a rede cheia? Pois doravante, é a linguagem que Jesus usa, literalmente, doravante, você vai ser pescador de homens. Será que a gente não aprende a lição? Meu último slide, pode passar. Meu último slide. Será que vocês não aprendem a conectar como Jesus conecta? Jesus deu a Pedro, numa única oportunidade, pedindo para usar o barco dele, fez dele um dos nomes mais importantes do cristianismo, dessa organização maravilhosa que se chama igreja, a partir de uma conexão. Talvez no Dunkin',
conversando com alguém, você faça uma conexão muito boa. Talvez tomando um cafezinho daqui a pouco, conversando com uma amiga, você vai criar uma conexão muito boa. Não esqueça, Jesus cresceu fazendo conexões. O cristianismo é fruto de conexões. Família é conexão. E bons negócios, lógico, começa com conexões. Tenha boa vontade. Que Deus abençoe vocês.